Crônicas do Amanhecer por Feijão. De 5 de outubro de 2022. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Coronavírus terá efeito colateral de ampliar desigualdade na educação. Parte 2. Ao redor do mundo, a pandemia do novo coronavírus desafia estudantes, pais, professores, escolas, redes públicas e privadas. Neste momento há mais dúvidas que certezas em relação ao método mais adequado para garantir aprendizagem por ensino remoto, quando e como deve ser realizado o retorno às aulas presenciais e o que deve ser feito no retorno para recuperar as aprendizagens dos alunos. Por fim, há ainda dúvida em relação ao impacto da pandemia na educação básica, o que muda. Se temos uma certeza nos dois hemisférios é a de que a desigualdade educacional será ampliada nesse período. A articulista do The New York Times Dana Goldstein listou 3 estudos interessantes sobre o impacto da epidemia do Covid-19 no desempenho dos 55 milhões de estudantes americanos. Nenhum deles nos dá notícias alvissareiras. O primeiro deles, do Annenberg Institute da Universidade de Brown, indica que os estudantes norte-americanos devem voltar às escolas em setembro com uma perda de aprendizagem da ordem de 30% em leitura e de 50% em matemática. Pesquisadores da Universidade Harvard e da Universidade Brown realizaram uma pesquisa para avaliar o efeito do uso de um software de matemática antes e depois da pandemia com 800 mil alunos. De janeiro a abril, o desempenho dos estudantes de baixa renda caiu 50%, enquanto os de estudantes que vivem de comunidades de renda mais alta não tiveram alteração de desempenho. Já em junho a queda foi de 78% para os de baixa renda. A consultoria McKinsey também produziu uma análise indicando que os estudantes perderão 7 meses, com os estudantes negros e latinos perdendo em média 10 meses de aprendizado por causa do fechamento das escolas. Por compreender os efeitos da pandemia na ampliação da desigualdade educacional, a cidade de Nova York decidiu não reprovar estudantes este ano. Aqueles com desempenho abaixo do esperado serão acompanhados e terão atividades de reforço nas férias e no próximo ano letivo. Herculano Pires, em seu livro Pedagogia Espírita, esclarece sobre educação e regeneração. Espiritismo é educação. Educação individual e educação em massa. Muitas pessoas, mesmo entre as que se colocam à frente do movimento espírita e de grandes instituições doutrinárias, não são capazes de abranger na sua compreensão essas duas dimensões do processo educacional espírita. Querem reduzir a educação espírita ao campo do autodidatismo. Só entendem a educação individual pela doutrina. E por isso andam por aí os pregoeiros, bem intencionados, mas equivocados, de uma campanha obscurantista, valha-nos Deus, contra os cursos, as escolas, as instituições educacionais e a educação espírita. Temos de compreender a posição desses companheiros, pois o objetivo do espiritismo é sempre a compreensão, em todos os campos das atividades humanas. O espírita tem de ser, em todas as ocasiões, um compreensor, ou seja, aquele que compreende. Tem de ser o substituto natural do compreensor da antiga teologia, daquele que tinha compreensão beatífica e permanente de Deus. Homem no mundo face a face com os semelhantes, o espírita deve ter a visão palingenésica ou evolucionista das coisas e dos seres. Não pode fechar-se num beco sem saída. Esses companheiros que só entendem a educação espírita como individual sofrem a pressão do passado, do tempo em que o espiritismo, assediado por todos os lados, refugiava-se na convicção individual. Mas esse tempo já vai longe, como tinha fatalmente de ir, e hoje o espiritismo se transformou numa convicção de massas.
cumprindo assim dos seus objetivos, de acordo com os postulados doutrinários e a previsão de Kardec, Denis, Delany e seus companheiros, o espiritismo de massas exige educação massiva. A missão do espiritismo não é esclarecer alguns indivíduos em meio às multidões, mas esclarecer as multidões, alargar o conhecimento humano, colocar os homens diante da realidade integral da vida para regenerá-los. Não se trata de uma doutrina individualista, à maneira do estoicismo grego, fechado em seu ceticismo heróico, mas de uma doutrina coletiva, que parte do indivíduo como unidade formadora do todo visando ao todo. Por isso que a sua função na Terra é precisamente regenerar o planeta, que está passando, nestes tempos, da fase de mundo de provas e expiações para a fase superior de mundo de regeneração. É natural que os companheiros traumatizados pelo passado de duras e amargas lutas que o espiritismo teve de enfrentar, ainda se fechem numa concepção restrita. Mas não devemos nos impressionar com isso. Nossa obrigação é procurar ajudá-los a compreender o problema na amplitude espírita em que ele hoje se nos apresenta. Segundo vemos em O Livro dos Espíritos, é pela educação que o mundo poderá regenerar-se. A educação cristã substituiu a educação pagã e modificou a terra. A educação espírita renovará a educação cristã, e com ela o mundo. Mas o que é educação espírita? É o processo de orientação das novas gerações de acordo com a visão nova que o Espiritismo nos oferece da realidade. A realidade compreende o mundo e o homem. Para o homem viver com proveito no mundo, deve saber, antes de tudo, o que ele próprio é e qual o seu destino. Para que o mundo não aturda o homem é preciso que o homem saiba o que é mundo. Nada disso pode ser conhecido sem o conhecimento dos princípios espíritas. Apesar disso, a educação espírita não é um processo de coação, de imposição das ideias espíritas. Mesmo porque um dos princípios fundamentais do espiritismo é o da liberdade de consciência. O espiritismo não é uma forma de dominação de consciência, mas de libertação. Sua grande tarefa é desvencilhar o homem das imposições do passado para que ele possa viver a sua vida terrena em plenitude, livrá-lo dos temores e terrores que o cercaram nas gerações anteriores. Esta foi a crônica do amanhecer de 05 de outubro de 2022.